Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Não esqueça, deixe seu comentário, qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste, e participe do chat ao vivo. Mais uma vez, observe se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Obrigado pelo seu like, pelo seu compartilhamento. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro foi a bela Ipatinga, onde também a população recebeu com muita alegria o presidente. O presidente Jair Bolsonaro participou em Minas Gerais da cerimônia que marcou a retomada do Alto Forno 1 da Uzi Minas, em Ipatinga, a 216 quilômetros de Belo Horizonte. A Uzi Minas desligou o Alto Forno 1 e o 2 em abril, devido à queda na demanda por aço, gerada pela pandemia. Prezado governador Zema, uma satisfação estar ao teu lado. Parabéns pela maneira como o teu estado se comportou na questão do Covid. O dia que eu for elogiado pela imprensa, pode ter certeza que o Brasil está indo mal. Lamento ter uma imprensa, em grande parte, que se comporte dessa maneira. Mas vale a pena alguns comentários. Há poucos meses, tínhamos uma notícia que o presidente americano sobretaxaria o nosso aço. E a imprensa me criticou. Amigo do cara, vai taxar o aço? E eu segurei, quieto, por quase 30 dias. Obviamente, conversei com o Trump. Tenho um profundo respeito e admiração por ele. E acabou que 30 dias depois, o aço não foi sobretaxado. Tivemos um problema agora também, sem entrar em muitos detalhes. Cada país cuida da sua economia e nós sabemos que há muito interesse de outras nações no nosso querido e riquíssimo Brasil. E pelo que tudo indica, essa nova negociação, que seria primeiro uma redução na cota de exportação nossa, importação deles, estaria para acontecer ou teríamos um outro problema. Buscamos solução, deu nero, Tereza Cristina participou disso, apesar de não ser a área dela, equipe econômica, Almirante Bento, das Minas e Energia, e resolvemos, não como nós queríamos, mas também não como outro país queria. Chegamos a um bom termo. Isso faz parte do bom relacionamento que o nosso governo tem com o exterior, bem como pela equipe de ministros que nós botamos. Nunca se viu no Brasil uma equipe de ministros montada basicamente pelo critério técnico. Estou muito feliz de estar numa empresa como essa, que é um orgulho nacional, uma das melhores e maiores empresas do Brasil, que realmente levam divisas, trazem divisas e produzem aqui o que interessa a nossa construção de maneira geral. Então, estou muito feliz e grato a todos vocês. O que aconteceu agora há pouco comigo na entrada, graças a Deus, tem acontecido em qualquer lugar que eu vá do Brasil, seja o Nordeste, o Norte ou o Sul. Aqui estamos, aqui no Sudeste. Temos um tratamento excepcional. Meus jovens políticos, a maioria eu não conheço, porque chegaram esse ano, que eu deixei o Congresso aí, esse ano não, chegaram ano passado, eu cheguei ao Congresso aí, em 1991, não os encontrei lá.
Isso que acontece aqui não tem preço para um político ser tratado de forma carinhosa por esse povo maravilhoso que é o nosso. E grande parte de vocês, aqui a maioria, aqui todos, a grande parte lá no Congresso, tem colaborado e muito para que o Brasil realmente retome o seu crescimento e assim traga felicidade ao nosso povo do Brasil. A quantidade de pessoas pobres no Brasil caiu em 2020, gente. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas Social, o número de cidadãos brasileiros com renda per capita menor do que meio salário mínimo caiu 13,1 milhões de dezembro de 2019 a julho de 2020. O estudo foi divulgado pelo site Poder 360. Segundo o estudo, houve queda de 20,69%, ritmo considerado muito superior ao observado em momentos de boom social no Brasil. A melhora está associada aos programas de auxílios emergenciais para o enfrentamento dos efeitos da pandemia. E veja só, o estudo foi feito pelo economista e pesquisador Marcelo Neri, que foi ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Dilma Rousseff. O pior tipo de débil mental é o que torce para as coisas darem errado, diz o empresário José Victor Oliva, 66 anos, eleitor de Jair Bolsonaro, conforme publicado pelo colunista do UOL, Paulo Sampaio. Victor diz que, pelo fim da corrupção, está disposto a repetir seu voto em 2022. Se ele for um presidente importante, como tem sido para as coisas em que eu acredito, vou votar nele sim. Por enquanto eu estou gostando e quero que dê certo, garante o empresário paulistano. Para ele, os que atacam Bolsonaro perdem seu tempo. Jogar pedra no governo dá ibope para ele. Então, tá aí, depois de tanta pancadaria contra Bolsonaro, vê-lo crescendo na aprovação popular, fez com que certos veículos de comunicação também descobrissem que falar mal do Brasil ou do presidente ajuda o governo e, por isso, vão mudar de estratégia? Talvez isso esteja começando. Uma notícia que, embora não seja boa, mas traz um viés positivo, foi destacada pelo G1. Apesar da projeção de tombo recorde no segundo trimestre, o PIB do Brasil caiu menos do que o da maioria das economias da zona do euro e de outros países da América Latina, como México, Colômbia, Chile e Peru. O dado oficial do PIB brasileiro será divulgado dia 1º de setembro e deve mostrar uma contração de até 10% na economia. Embora seja preocupante, sim, poderia ter sido muito pior, gente. A prévia do ranking do desempenho do PIB das maiores economias do mundo mostra que em 18 países a queda no segundo trimestre foi superior, bem superior a 10% na comparação com os 3 primeiros meses do ano. Em diversos países, a retração foi recorde, em meio aos abalos e restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. As maiores quedas entre os 38 países do ranking que já divulgaram dados oficiais do período entre abril a junho foram, no Peru, 27,2%, Reino Unido, 20,4%. Na zona do euro, os países com retração mais drásticas da atividade econômica foram a Espanha, 18,5%, Portugal, 13,9% e França, 13,8%. Nos Estados Unidos, o recuo foi de 9,5%. E na Alemanha, o tombo foi de 9,7%. Já na China houve alta de 11,5%. Curiosamente, onde tudo começou. A estimativa atual é que a economia brasileira mostre um tombo recorde em torno de 8 a 10% no segundo trimestre frente aos 3 meses anteriores, o que colocará o país, então, oficialmente em recessão. Entre tantos males, mundo afora, pelo menos isso indica que as medidas do governo Bolsonaro surtiram efeito, seguraram a queda no precipício por conta da crise da pandemia, como muitos países que já caíram e vão demorar muito mais para se levantarem. E repercutiu uma afirmação do presidente Jair Bolsonaro sobre adolescentes menores